Boa tarde a todos. Muito obrigado, Tupinambá, pelo convite, pela sugestão de participar. Eu vou, na realidade, fazer alguns comentários muito gerais e aumentar o tempo de possibilidade de perguntas, porque o cenário que nós temos de biosimilares, e o Sebastião passou muito rápido por um diapositivo lá, é em cima de o que a gente faz com imunogenicidade, o que a gente faz com extrapolação, o que a gente faz com switching e o que eventualmente a gente vai acabar fazendo com switching entre biosimilares. Porque isso vai acabar chegando em 2 anos para cá. E qual é o papel que a doutora Ieda falou de Biobada, qual é o papel que o Biobada vai ter de registro de biosimilares, porque isso eventualmente é uma extensão do projeto original. Mas tudo isso, qual é o denominador comum que leva o prescritor a fazer uma mudança para um biosimilar? É o custo. E esse custo tem que ser significativo, porque se ele for pequeno, aquele que, em vez de receitar a marca, receita o biosimilar, tem cenários aí psiquiátricos envolvidos com esse tipo de conduta, porque não procede. E o que acaba acontecendo é que esse tipo de situação de redução de preço tem que ser significativa. Ou ela tem que ser significativa da marca, ou quem está com biosimilar consegue trazer preço lá para baixo. Quando a Ieda diz que o nosso REACH foi financiado pelo governo norueguês, eu faria um meio reparo nisso aqui. Ali foi um giveaway. Quer dizer, o que a Celltrion fez foi praticamente dar, porque 70% de redução do preço original, não se esperava que o detentor da marca acompanhasse. E uma coisa que daí talvez já vai como pergunta, talvez no paper do Lancet esteja isso, mas já não lembro agora, mas a Ieda pode falar, se o paciente que recebeu o biosimilar estava ao par, que ele não estava recebendo mais a droga original, mas porque estava. Eu imaginei que tivesse, mas eu não lembrava mais. Como? Ele sabia que poderia estar a receber o biosimilar, mas o estudo foi cego, ele assinou consentimento informado de que poderia continuar com a medicação original ou mudar para o biosimilar. Mas nem o paciente, nem os médicos que avaliavam o paciente sabiam se ele estava no original ou no biosimilar. E como a resposta clínica foi mais ou menos semelhante, então aí podia ser tanto para um lado quanto para outro. Uma coisa que eu não estou vendo, o Fábio está aqui, não? Uma coisa que me chamou a atenção naquele estudo é que 50% dos pacientes eram de gastroenterologia. E você fazer esse tipo de comparação com artrite, paciente portador de artrite inflamatória, é meio complicado. Quer dizer, a métrica de dor abdominal, diarreia e fístula não é nada parecido com DAS 28, com CEDAI, e, no entretanto, foi assim que foi distribuída a população de pacientes lá. Então, eu diria o seguinte, eles estão aqui para ficar. Agora, nós vamos viver uma situação em 2017 para 2018 que é possível que a gente não tenha opção do que a gente vai prescrever. É possível que a gente receba uma situação autoritária da autoridade pública, que eu quero que seja esse. Isso no mercado público. No mercado da saúde suplementar, a situação é variável, embora não se possa excluir que ele talvez não te autorize que você prescreva, por exemplo, o Remicade, porque ele quer que você prescreva o Remicade, então não está autorizado. E esse tipo de legislação aí fica complicado. Então, Annalise, eu diria para vocês o seguinte, eu acho que é um caminho sem volta, mas o paciente com artrite reumatoide em 2021, 2022, vai ser tratado de forma diferente do que a gente trata hoje. Não só por causa dos novos mecanismos de ação que estão surgindo, por causa dos biosimilares e por causa das pequenas moléculas. Então, vou deixar aproveitar para todo mundo fazer as perguntas pertinentes. Obrigado, doutor Morton. Doutor Valderilho, depois doutor Ximenes. Tá, a minha pergunta é uma pergunta mais provocativa, tá? Eu vou para todos nós aqui, não é só para a plateia. A nossa expectativa, quando a gente muda de uma molécula para outra, a maior parte dos estudos inclui pacientes que estão refratários a uma medicação, comparando com placebo ou com a terapia tradicional. Nos estudos de troca, qual é a expectativa que você tem com o paciente?
é que um paciente que está indo bem, o resultado com aquilo seja não inferior. Para mim, isso não é ético. Então, os estudos de troca, a expectativa com isso, na minha opinião, é que a gente deveria substituir de alguma outra forma. Ou vamos olhar no epítopo, essa pergunta me foi feita, e é uma pergunta capciosa, e eu gostaria que a mesa se manifestasse sobre isso. Ou nós vamos olhar nos epítopos da molécula, vamos considerar a biosimilaridade dessa molécula, e não vamos exigir estudo de troca, considerando que os biosimilares, que são muito similares, são intercambiáveis. Ou nós vamos ter que ter algum substituto, porque os estudos de troca, não há expectativa para o paciente. A expectativa é não inferior. Ele ir pior numa terapia que ele já está indo bem. O switch não médico, a troca não médica. Eu vou deixar outros responderem, mas eu quero que tudo isso que você falou tem que estar com custo associado. Qual é o custo que eu vou ter de benefício na troca? Porque a conta pode ser fechada melhor se houver uma redução substancial do preço. Não tem nenhum estudo clínico, Valderílio, hoje que foi feito à la FDA. Quer dizer, você troca 3 vezes e mostra que não houve perda de eficácia, então continua. Então, o que tem é estudos isolados de troca de uma vez, volta, troca uma vez, mas não como o FDA sugeriu. Mas acho que outros querem comentar sobre o que você mencionou aí. Quem gostaria de comentar? Doutor Ieda, Adriana? Que assim, você fazer um estudo com a expectativa de que o paciente não piore, não é a melhor coisa do mundo. Mas é muito pior isso acontecer na prática clínica sem a gente ter o conhecimento do eventual desfecho. Então, são estudos de troca que eu concordo que não é o melhor desenho ou que eu gostaria de fazer para nenhum paciente. Mas eu gostaria muito menos de ter meu paciente do consultório trocando de medicação a cada mês, sem eu ter a mínima ideia de algum estudo que demonstrou que isso não traz problemas para esse paciente. Então, é uma situação difícil, mas eu não vejo uma outra solução. É muito complicado você incluir os pacientes e dizer você está bem e vai trocar de medicamento. Acho que passa um pensamento ético de tirar um paciente de um tratamento estável e fazer essa proposta. Acho que você tem toda a razão. Acho que nós, aqui latinos, ficaríamos desconfortáveis. Além do mais, estudos para intercambiabilidade seriam semelhantes com aquele que tem 4 braços e com trocas, seriam pelo menos 3 trocas. São estudos que acho pouco provável de responderem questões de troca para todos os biosimilares. E quando nós tivermos 2, 3, 4 biosimilares do mesmo produto, como que isso vai se comportar? Mas eu concordo com a Ieda. É melhor que exista alguma evidência do que nenhuma, Valderílio, tem um artigo interessante. Tem um artigo interessante que é o Physician's Hat and Researcher's Hat. Então, do ponto de vista do pesquisador, a gente gostaria de fazer uma série de delineamentos que responderia exatamente o que a gente gostaria de saber. No entanto, ele esbarra em questões éticas e questões de factibilidade. Muitas vezes não é execuível a gente fazer um negócio. Então, quando está sendo delineado o estudo, não deu tempo para a gente falar muito no slide, a gente tenta apostar naquilo que é mais certeiro. Assim, qual é a doença que tem maior amplitude de resposta, maior relação sinal-ruído? Qual é o tempo de resposta menor? Qual é o paciente mais fácil de eu recrutar? Os critérios de elegibilidade. E quando a gente vai agregando tudo isso, começa a ficar complicado. Idealmente, eu gostaria de ter um paciente que sai do zero e fosse randomizado para 2 braços, o original e o similar. Mas a gente tem capacidade de recrutar um monte de paciente naive de tratamento para fazer isso daí. Então, a gente acaba contando mais facilmente com o desfecho piora, não com o desfecho melhora. Mas acho que é o contexto. É muito difícil a gente produzir trabalhos que sejam diferentes disso. Já trago para o senhor. Nós vamos ter que ter para a gente poder aceitar a intercambiabilidade de molécula. Isso aí é inconcebível.
Mas Na minha pior, opinião. eu volto ao meu argumento. Não, eu não tenho resposta para isso. Eu estou colocando que talvez a gente possa evoluir para uma outra forma. Ao analisar propriedades da molécula, a similitude dessas moléculas, e para aquelas que têm uma similitude no qual não se gera nenhum gap de informação, ou esse gap é muito pequeno, que possamos aceitar a biosimilaridade como a intercambiabilidade em certos casos. Valderilho, deixa eu só interromper um instantinho, desculpa. Valderilho, ele falou para mim, deve ter falado para você, e eu traria a pergunta de forma mais ampla. Quer dizer, o torque vem, que eu pergunto, why did you do it? Por que você fez esse tipo de coisa? Porque ele diz, ó, nós conseguimos tratar 5 pacientes com artrite reumatoide com enzima. 5 to 1. Quer dizer, então, se você chega em Brasília e apresenta esses números, quantidade de pacientes que você vai se tratar no orçamento federal, esse argumento não. Você está indo bem, mas você vai trocar. Porque eu trocando, eu vou conseguir tratar 5 pessoas a mais. Então o raciocínio tem que ter custo no meio, porque senão você não consegue entender por que a gente está fazendo isso. Está fazendo porque o custo vai ser muito menor, mantendo a eficácia. Agora, é curioso falar isso, e comentando com a apresentação da Ieda, o biológico mais usado na Noruega é o adalimumab. Não é o Remicade. Quer dizer, todo esse carnaval com o Northwich, mas qual é o primeiro anti-TNF na Noruega, que é um país bem menor? É o Mira. Um outro detalhe é uma coisa chamada... Alô? Um outro detalhe é um negócio chamado BioCreep, que a gente precisa começar a prestar atenção. Se a gente tem um produto original, digamos A, vem o B, é aprovado, considerado similar e eventualmente intercambiável. Vem um C e quer fazer isso daí. O ponto de reparo vai ter que ser sempre o A, porque senão a margem de inferioridade vai se acumulando, a tal ponto que o produto E vai ser comparado com D, com C, com B, com A, e você vai achar que é igual a A, quando na verdade isso é um BioCreep. Você está comparando com inferioridades acumuladas. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento para não deixar acontecer no futuro. Dr. Ximenes. Depois Dr. Marcos Vitor, e aí nós vamos encerrar a sessão. Rapidamente, o objetivo primário dessa reunião foi fazer uma análise crítica do biosimilar, independente do que se tem na literatura, apoiando também na literatura. E o Dr. Morto deixou bem claro, e isso todo mundo já discutiu hoje desde cedo, que a onda do biosimilar dentro desse tripé é o custo. Então eu queria perguntar principalmente ao Marcos, e a experiência é que vai ditar as evidências futuras, principalmente nos protocolos de biosimilares, que são protocolos, desculpe a franqueza, sem qualidade. Porém, a experiência na prática da vida real é que vai modificar. E o próprio David Sacks disse, na medicina baseada em evidência, que só há evidência se existir experiência. Eu queria perguntar notadamente ao Morton e ao Radomski também. Eu fui convidado para participar do rituximab, do biosimilar, mas eu vi que o protocolo estava assim, só de bioequivalência. Eu queria perguntar ao Marcos, qual a opinião pessoal sua, que falou sobre a peculiaridade, se você concorda que se lance um produto que tem essas características todas de ser outra molécula, de ser outro produto praticamente, e que se apoie o lançamento pelas vias reguladoras nesses protocolos somente de bioequivalência, a CR20 e não inferioridade. Qual a sua opinião? Você concorda com isso? Nesses protocolos que estão sendo lançados, os biosimilares? Bom, então, acho que 2 pontos que eu quero insistir. Um é que não existe estudo perfeito e a gente tem que lidar com a melhor possibilidade. Eu não tenho como negar a procedência das críticas que vocês fizeram, completamente de acordo. Mas aí eu respondo, e o que colocar no lugar? Essa é a primeira questão. Se a gente for então para o original, os estudos de lançamento, os clássicos para medicação clássica, os estudos de fase 3, eles são feitos, no caso de artrite reumatoide, com a CR20. Você vai para a espondiloartrite, feito com
com Basdai, com os mesmos 20 medíocres que a gente faz. Todo congresso tem alguém levantando a mão, perguntando para o palestrante, poxa, mas como é que se apresenta esse dado de 20? Isso é o factível. Imagine que se a gente não fizesse isso, quantas drogas teriam deixado de ser aprovadas, teriam sido abortadas antes. A metodologia vai aprimorando e a gente vai buscando os melhores resultados. Mas, de novo, tem que ter aquilo que é factível. Quantas drogas nós ganhamos com delineamentos que hoje seriam enxovalhados? Como é que hoje a gente conseguiria aprovar um lançamento de um corticoide? Provavelmente não. Para falar de estudo de não inferioridade, um dos primeiros que aconteceu foi entre AZT e DDI. Numa época que só tinha uma droga, a margem de não inferioridade foi de 40%. Alguém acha aceitável considerar como não inferior um produto que é 40% abaixo? Só que naquele contexto era uma outra droga. Aqui complica por quê? Porque não é outra droga, é uma outra droga mais similar. Então ele acaba funilando, ele coloca a gente numa sinuca de bico que a gente não tem muito recurso que seja factível e custo efetivo para delinear os ensaios. Aí qual é a resposta? Então, então não tem solução? Tem. A solução é um acúmulo de evidências. Então, são ensaios clínicos, por isso que eu termino o meu slide com o estudo observacional. Não há dúvida que ensaio clínico e revisão sistemática de ensaio clínico é a melhor coisa para se avaliar uma intervenção. Mas com o passar do tempo, são outros estudos de extensão e observacionais que dão robustez a essa afirmação. E a gente tem como fase 4 a possibilidade de eventualmente tirar uma droga de mercado que não deu certo. Só um comentário para o Ximenes, só respondendo a tua pergunta, existem alguns estudos com biosimilares que são muito ruins, alguns de intenção de cópia, que tem só a parte farmacológica, não tem nada da parte clínica, como algum Eternicept da Colômbia e por aí vai, algum Rituximab da Argentina. Mas esses que estão aprovados pelo FDA ou pelo EMA, eles seguiram os padrões que são exigidos por essas agências. E o Rencima, por exemplo, ele está desde 2013, não houve nada de diferente. Quando um estudo é ruim, o acúmulo de evidências vai ser ruim e ele vai ser retirado lá na frente. Então, esses estudos, eles têm que provar que são, no mínimo, iguais, né? Não vão conseguir que sejam idênticos ou melhores. Então, eles não iam dar um tiro no pé fazendo um estudo mal feito. Amalie, só quando eu sei que você está querendo encerrar, uma mensagem para levar para casa. Se o seu paciente não estiver indo bem com o Remicade, e você acha que porque desenvolveu um anticorpo antidroga, ele estava indo bem e perdeu, mudar para o Remsima é fria, porque o anticorpo contra o Remicade cruza contra o epíteto do Remsima. Então a chance que você vai se dar melhor mudar com outro mecanismo de ação. Caio, só um pouquinho, porque tem Dr. Valdaído, tem o Max Vitor também na frente. Tá. Você era em 20? Você era em 20 como critério de aprovação de uma droga, está aí dentro dos outros biológicos também. Que como métrica, você diz? Como um parâmetro. É um parâmetro muito bom e recomendado pela QCE e pelo EULA. Só que tem outros. E você acha isso? Olha, eu fiz meus estudos numa universidade que você sabe que foi criado lá. Foi criado lá. Mas eu digo para você que nós temos outras. Mas a correlação do ACR20 com as outras é boa. É boa. Não é excelente, mas é boa. Agora, o que você poderia perguntar que nós precisamos de produtos que deem ACR70. E esses não estão nem perto da gente. Desculpa, estou morto, mas nós temos que progredir. Só um pouquinho, doutor Valdair, o senhor já faz a pergunta. Só um aviso porque tem muitas pessoas que vão viajar em seguida. Então, nós vamos trocar o horário do coffee break para depois e a mesa seguinte já vai iniciar. Tá? Doutor Valdair. Como o Valderílio dirigiu a pergunta dele a toda a audiência, eu queria dar minha contribuição a essa discussão da questão ética do estudo de intercambiabilidade. Eu acho que sim, pode ser ético. E quero dizer por quê. Dado não um paciente, mas uma população estável, em tratamento estável, existe uma expectativa mensurável de piora. Como no caso do estudo apresentado, a expectativa é de 30%. Então, dado a população estável, existe uma expectativa de que 30% piore. Dado essa expectativa vale para os dois grupos.
Então, se existe da minha parte uma incerteza genuína de que nenhum dos tratamentos é pior do que o outro, seria ético trocar um pelo outro, esperando que a expectativa fosse a mesma. Tanto que o resultado apresentado, utilizando esses mesmos dados, se aproximou muito de 30% nos dois grupos. Foi de 26%, 27%. Então, nesse caso, sim, se existe uma expectativa mensurável de que pode existir uma piora nesta população, eu posso esperar que um tratamento e outro apresente a mesma expectativa e testar isso estatisticamente. Isso, em bioética, eles chamam de equipolência ou equipoise, onde existe uma expectativa genuína do investigador, que nenhuma de uma das circunstâncias é melhor do que a outra, então seria, assim, ético. Dr. Max Vitor. Rapidinho, só para fazer um comentário um pouquinho fora disso aí, entrando num contexto diferente da bioética. É que existe um benefício social que pode ser alcançado com isso, certo? Com a incorporação desse tipo de produto. Então, os estudos mostram que existe similaridade, que tem segurança e eficácia que ele pode ser oferecido para o paciente. Para o norueguês, talvez não seja difícil ele aceitar, trocar cegamente, porque ele não sabe o que está acontecendo, por um outro produto que é similar, porque aquilo ali vai trazer um benefício para a coletividade, certo? Então, talvez, por isso, eles tenham conseguido fazer... Foi imposto, tá certo? O estudo. Mas essa é uma coisa que eu acho que a gente deve pensar, tá certo? Além das questões de ordem biológica, existe um que o professor Morton também falou ali, você trata muito mais pacientes potencialmente quando você consegue fazer isso. Então, acho que a gente tem que avançar nesse tipo de discussão e nesse tipo de estudo. Bom, então dou por encerrada essa sessão, agradeço a atenção de vocês todos e convido a doutora Lília para presidir a próxima mesa. A doutora Lília, nossa segunda secretária da Sociedade Brasileira de Reumatologia.